irmãos e irmãs, esse é o encontro de oração Curar-se para Ser Feliz. Fazendo um pouco a história, a memória desse encontro, no ano de 2012, nós tivemos aqui um encontro chamado Construindo a Felicidade, que teve como título o nome do meu primeiro livro, lançado pela editora Canção Nova, Construindo a Felicidade. Em 2013 nós tivemos novamente o encontro Construindo a Felicidade, também em agosto. 2014 nós não tivemos, aliás, 2014 nós não tivemos o encontro Construindo a Felicidade, e voltamos agora em 2015 com o encontro, mas o nome não é mais Construindo a Felicidade, o nome é Curar-se para Ser Feliz, que é o nome do segundo livro que eu lancei pela editora Canção Nova. Contudo, neste final de semana, eu estou lançando o meu terceiro livro pela editora Canção Nova, também em coedição com a editora Planeta, que se chama Conquistando a Liberdade Interior. Mas, Padre Adriano Zandonal, o que é isso? O que é essa tal de liberdade interior? Nós vamos conversar sobre isso, queridos irmãos, irmãs, você aqui, você em casa, neste final de semana. Nós vamos, de fato, refletir sobre essa realidade que é tão importante na vida da gente. Tem gente que acha que a liberdade consiste somente no fato de você não estar preso, de não estar numa cadeia. É claro, quando você está numa cadeia, a sua liberdade é cerceada, é limitada por uma circunstância exterior, que é o lugar no qual você está. Mas não existe só esse tipo de prisão. Tem muita gente que não está em uma cadeia, mas que se encontra aprisionado em tantas coisas. A pior prisão é a prisão daquele que é livre, mas que não consegue exercer a sua liberdade, sendo aquilo que é, sendo livre para expressar sua identidade, para amar, para ser amado. Então nós vamos conversar sobre isso, meu novo livro fala sobre isso. Nós vamos refletir também na missa à tarde, que eu presidirei, amanhã na missa de encerramento, que eu também vou presidir, os outros sacerdotes que vão pregar esse retiro também. Cada pregação é título de um capítulo deste livro novo. Eu peguei os capítulos para nortearem essas pregações, e nós vamos refletir sobre isso, queridos irmãos e irmãs. Eu sei que o tema do nosso retiro é provocante: curar-se para ser feliz. Quem aqui quer ser infeliz, levanta a mão. Você ouviu a minha pergunta? Quem aqui quer ser infeliz, levanta a mão. Pô, você parece ser uma pessoa tão inteligente, como é que você fala um negócio desse? Quem aqui quer ser feliz, levanta a mão. Quem quer ser infeliz? Ninguém quer ser infeliz, é claro. Você conhece alguém que queira ser infeliz? Aquela pessoa que acorda falando assim: hoje eu vou ser mais infeliz que ontem. A minha meta hoje é ser infeliz. Hoje eu acabo com o meu casamento. Você já conhece alguém assim? Se conhecer, eu tenho o telefone de um psiquiatra muito bom depois. Não é? Porque não pode ser normal uma pessoa que viva querendo ser infeliz. A gente é infeliz muitas vezes, preste atenção, em virtude das circunstâncias que configuram a nossa vida, das consequências de escolhas erradas que a gente faz, ou que outras pessoas fizeram e acabaram repercutindo sobre nós. Mas no fundo, todo mundo quer ser feliz, e todo mundo luta pela felicidade. Mas irmão e irmã, já disse isso aqui em outros momentos, para que nós sejamos de fato felizes e alcancemos a felicidade profunda que Deus quer nos dar, é preciso que nós aprendamos a retirar os impedimentos que existem dentro de nós para que essa felicidade de fato aconteça. Eu quero começar lendo com você uma citação do livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Você que está com a sua Bíblia pode pegar João capítulo 8, versículo 31. É uma passagem muito conhecida, muito especial, e que tem um conteúdo que muitas vezes pode nos surpreender. Existem passagens da Bíblia que a gente lê e acha que já aprendeu tudo que elas tinham para ensinar, mas elas de fato nos surpreendem, sempre nos revelando realidades novas. Preste atenção, João 8, 31 e 32. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente
Meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Em outras traduções, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa passagem, meus irmãos e minhas irmãs, é a base bíblica deste nosso primeiro momento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em primeiro lugar, ninguém consegue alcançar liberdade interior, liberdade no coração, sem conhecer a verdade de Deus e a própria verdade à luz de Deus. A própria verdade à luz de Deus. Se nós não realizarmos esse ofício de conhecer a nossa própria verdade à luz de Deus, a gente não vai ter liberdade interior. E Deus quer revelar para nós hoje uma verdade muito especial. Mas o interessante, está aqui o livro. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou vendo, viu que ele chegou aqui ontem à tarde. Chegou atrasado, né? Está aqui o livro, Conquistando a Liberdade Interior, aqui, ó, e o subtítulo dele é Curar as Raízes da Própria História. Curar as raízes da própria história. Meus irmãos e minhas irmãs, a proposta do padre nesse livro é a seguinte: ninguém pode alcançar a liberdade interior sem antes curar as raízes da própria história. Mas o que é isso, Padre Adriano? O que é curar a raiz? Eu sei que eu tenho uma cara de árvore, Padre. Eu tenho uma cara aqui de bambuzal, mas eu não tenho raiz. Será que você não tem mesmo? É claro, o padre está usando essa imagem, a título de analogia. No meu primeiro livro, eu usei a imagem da construção, para dizer que a felicidade é esta construção. No segundo, eu usei a imagem da travessia. Usei aquele texto lindo, aquela frase linda de João Guimarães Rosa. A coisa não está nem na partida, nem na chegada, está mesmo na travessia. Foi essa a imagem que eu usei no segundo livro. E neste terceiro livro, eu quero usar a imagem da cura das raízes, do cultivo de árvores. Quem aqui tem jardim ou já plantou alguma coisa? Levanta a mão. Você tem uma hortinha lá no fundo de casa? Por que não trouxe uma alface então para eu comer no almoço hoje? Uma chicória. Chicória é ruim, né? Tem gente que gosta, claro. Eu fiz uma penitência de nunca mais comer jiló. Brincadeira. Você que já plantou alguma coisa, você sabe. Quando você planta alguma realidade, são raras as coisas que não precisam de um cultivo especial. Só tiririca e mato que cresce sem ninguém adubar, né? Que cresce de qualquer jeito, cresce em tudo quanto é canto. Até esses dias eu fui num terreno baldio, passei perto de um terreno baldio que tinha um pedaço de concreto no chão, e aquele matinho, aquela tiririca, nascia até mesmo no concreto. Eu falei, meu Deus do céu, nas frestrinhas do concreto, né? Se é uma lavoura que você planta, parece que qualquer coisa destrói, né? Mas o mato cresce sozinho. Mas em geral, quando você vai plantar, por exemplo, uma flor, quando você vai plantar uma árvore, quando você planta uma lavoura de soja, de milho, você precisa cultivar. Tem o tempo certo para você passar o veneno, para você colocar o fertilizante, o adubo, para que a raiz se solidifique na terra, para que aquela planta cresça e produza os seus frutos. Assim também é na vida da gente. E você sabe por quê? Tem muitas pessoas que vivem hoje em dia como árvores podres por aí, porque só cuidam do galho e não tratam as raízes. A árvore que é só trabalhada no galho, naquilo que é exterior, acaba morrendo por dentro. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a maioria das doenças que muitas vezes atingem e destroem uma árvore, começam na raiz, naquilo que está dentro e que quem está fora não pode enxergar. Mas no tempo de hoje nós vivemos numa sociedade no qual as pessoas cada vez mais cultivam somente aquilo que está fora. Cuidando da aparência, que é bom, claro, mas não é só isso. Cuidando da exterioridade, mas o interior vai ficando cada vez mais sem adubo, sem cultivo, sem vida. E eu nunca vi, como nesse tempo, pessoas que são tão insatisfeitas. Quem é alto quer ser baixo, quem é baixo quer ser alto. Quem tem cabelo comprido quer ter cabelo curto. Quem tem cabelo curto quer ter cabelo comprido. Quem é loira quer ser morena. Quem é morena quer ser loira. Digam os salões de beleza, né? A indústria que mais cresce é a indústria do salão de beleza e dos cosméticos. Todo mundo está em crise, mas os donos dos salões aí estão rindo à toa, né? Ai, padre, eu posso deixar de comprar a mistura para o domingo, mas eu não vou deixar de ir no salão, né, padre? Afinal, eu tenho que ficar bonita.
bonito, não é? É uma indústria em constante ascensão. Claro, mais uma vez eu digo, gente, não é ruim você cuidar de você mesmo. Mas filho, filha, não cuide só do galho, porque senão a árvore da sua história apodrece. Aprenda a curar suas raízes, a partir do amor de Deus, para que você de fato tenha uma vida verdadeira, que nada e ninguém possa destruir a sua felicidade, o seu contentamento, a sua alegria. Santo Agostinho tem uma frase linda que ele diz: não se preocupe se os galhos da sua vida estiverem podres, cuida da raiz, que toda a árvore da sua história vai florescer novamente. Não se preocupe somente com o galho, cuida da raiz. E diante disso eu já faço a seguinte pergunta: como estão as raízes do seu coração? As raízes da sua história. E o que é raiz? Raiz são as nossas causas profundas. Aquilo que me faz ser o que eu sou, agir como eu ajo, reagir como eu reajo na vida. Como está a sua raiz mais profunda? O que você guarda dentro de você, no mais profundo do seu ser? Você pode dizer, filho, filha, que você de fato é uma pessoa livre? Você pode dizer que você é você mesmo em plenitude? Você pode dizer que não existem feridas dentro de você que limitam você de ser tudo aquilo que você precisa ser na vida? E isso pode parecer muito circunstancial, mas preste atenção, você aqui, você em casa, uma árvore que não é saudável e curada nas suas raízes não produz bons frutos. E isso tem uma implicância muito grande na nossa vida, porque quando eu e você não aprendemos a curar as raízes do nosso coração, do nosso ser, da nossa história, alcançando essa liberdade interior, a gente não produz fruto na vida, a gente não desenvolve os nossos talentos e os nossos dons, e consequentemente a gente não é feliz, a gente não é feliz. Um sinônimo, irmão e irmã, para a cura das raízes é resgate da própria identidade. Eu devolvo a pergunta de outra forma. Você é, eu sou, você é você mesmo em plenitude, segundo aquilo que Deus criou? Mas padre, essa pergunta é muito subjetiva. Calma, presta atenção. Pode ser que eu e você estejamos onde nós não somos, ou seja, vivendo uma identidade que não é a nossa, porque nós fomos desenvolvendo na vida um jeito de sobreviver e não de viver. Eu fui sobrevivendo às feridas da traição que eu sofri, eu fui sobrevivendo às feridas das minhas decepções, eu fui sobrevivendo às feridas do meu contexto familiar difícil, padre. Eu tive um pai alcoólico, um pai alcoólatra, eu tive uma mãe que abandonou a minha casa, eu perdi o meu pai quando eu era novo, quando eu era nova, nasci fora de uma união entre o meu pai e minha mãe, fui fruto de uma aventura. Você e eu muitas vezes, preste atenção, nós fomos sobrevivendo àquilo que a vida fez conosco. Você foi reagindo. É que nem um lutador de boxe, vem um murro ele desvia, vem outro ele desvia. E você e eu na vida muitas vezes veio tanta pancada, né? Desde quando a gente que era novo, que a gente foi desviando aqui, desviando ali. Mas até quando você vai ficar desviando? Muitas vezes a vida já parou de dar pancada e a gente continua desviando, porque aquele murro está na nossa cabeça e não mais diante de nós. Aquela ferida está dentro de você, impedindo você de ser aquilo que Deus te fez, aquilo que Deus te criou em plenitude. E você e eu vamos perdendo a graça de viver livres de dentro para fora. Por quê? Porque as feridas da nossa história vão se amontoando, vão roubando a nossa possibilidade de sermos aquilo que nós somos, aquilo que Deus nos criou. Como que é o seu nome? Diga o seu nome. Não ouvi, está muito baixo. Esse nome que você falou aí, existe uma pessoa com esse nome, que é esse nome aí, segundo aquilo que Deus fez. E existe a pessoa com esse nome aí, que é a pessoa que está reagindo às pancadas da vida, que está sobrevivendo. Só que conquistar a liberdade interior é trazer aquilo que você é em profundidade à tona. É parar de sobreviver e encontrar e resgatar a verdadeira identidade que Deus colocou em você ao te criar.
E esse processo, gente, é um lindo trabalho artesanal. Conquistar a liberdade interior é um trabalho artesanal, no qual o artista que trabalha a alma precisa ter a sensibilidade para encontrar, para identificar o que está dentro dele, e para direcionar tudo isso para a dureza e para a beleza dessa verdade que pode libertar, segundo o que nós lemos no Evangelho de João. Então, em primeiro lugar, eu preciso olhar para mim mesmo para viver esse processo de cura das minhas raízes. Eu não posso só olhar para aquilo que é externo, eu não posso só olhar para as circunstâncias, eu não posso só me preocupar com o dinheiro que eu ganho, com o trabalho que eu tenho. É claro, preste atenção, isso é muito importante. Você, eu, precisamos trabalhar, precisamos ter dinheiro, precisamos de títulos, de tantas coisas, de uma formação, de uma graduação. Mas filho, filha, se você não resolve as coisas dentro de você, você pode ter todo o dinheiro do mundo e você vai continuar infeliz. Se você não cura as raízes do seu coração, você pode ter o maior marido do mundo, que você vai se sentir sozinha, insegura e infeliz. Então, quando a gente não se resolve de dentro para fora, não há realidade exterior que nos possa trazer contentamento. Em primeiro lugar, eu preciso olhar para mim e perceber quais são as áreas dentro de mim e na minha história que Deus precisa tocar nesse final de semana, que Deus precisa curar. Pode ser que seja uma raiz doente, mas pode ser que seja uma raiz podre que Deus precisa arrancar de dentro de você. Essa raiz de uma autoimagem negativa, essa raiz da baixa autoestima, e é baixa autoestima mesmo, né? Vocês já me falaram, padre, não existe baixa autoestima. Existe. Autoestima é a palavra. Baixa é a autoestima, auto de ego do grego. A autoestima é baixa. Não tem nenhum problema gramatical. Mas pode ser que você tenha uma raiz apodrecida dentro de você de uma imagem negativa que você traz. Eu te faço a pergunta, você se enxerga como Deus te enxerga? Será que você consegue se ver como Deus te vê? Porque Deus te vê como uma pessoa cheia de dons, uma pessoa cheia de possibilidades. Deus te vê como um filho amado, que é capaz de ser feliz e de se realizar em todas as áreas da sua vida. Mas você se vê assim? Como você se enxerga? Como você enxerga você mesmo? Então, para conquistar essa liberdade interior, eu preciso retirar essas raízes podres, as raízes de uma autoimagem negativa, as raízes da baixa autoestima, as raízes das decepções. Gente, eu tenho falado isso, e confesso que quanto mais eu atendo as pessoas, e tenho a oportunidade, mesmo no meu pouco tempo, de conversar com as pessoas, eu percebo o quanto que a decepção faz mal para a gente. A decepção que você vai guardando no coração. E é claro, todo mundo se decepciona. Quem aqui nunca se decepcionou? Às vezes até com o cachorrinho você se decepciona. Você espera que ele te esperar lá no portão latindo, e ele está tão quietinho. Você fala, meu Deus, até você, até tu, Brutus. Viver é se decepcionar, não tem como. Você vai se decepcionar. E às vezes você se decepciona por culpa sua também, porque você espera demais das pessoas, né? Você acha que você casou com um anjo, aí você vê que teu marido não tem asa, mas amor, você não voa. Vou separar. Você não avua, né? Avua não existe, né? Você não avua, vamos separar. Ô amor, desculpa, eu sou humano, amor, desculpa, tá? Eu te decepcionei porque eu não tenho superpoderes, tá bom? Você me perdoa por eu não saber voar? É mais ou menos esse o diálogo que às vezes se tem, né? Porque você casa idealizando tanto uma outra pessoa, que a pessoa às vezes tem que pedir desculpa para você por ser humano, por ser gente, por ser limitado, ou se espera tanto do outro. Mas enfim, quantas não são as decepções que a gente vai guardando, às vezes frustrações, e tudo isso vai afetando as nossas raízes, e vai danificando, prejudicando a árvore da nossa história, não deixando a árvore da nossa história produzir frutos. E quando eu falar produzir frutos, eu estou usando esse sinônimo de desenvolver os próprios talentos, as próprias potencialidades, o próprio ser. Santo Irineu de Leão dizia que a glória de Deus é o homem, é o ser humano vivo, vivente, realizado. Deus te criou para se realizar, sabia? Ou você acha que Deus te criou para viver uma vidinha mais ou menos? Aquela vidinha, está tudo bom, padre. Deus te criou para viver preso num vício. Que nesses dias um homem disse para mim, padre,
eu não bebo muito. E a esposa dele tinha me falado que o homem era um cachaceiro. Mas eu não bebo muito, padre. Eu bebo só um pouquinho. Mas quando eu bebo só um pouquinho, eu me transformo numa outra pessoa. Mas essa outra pessoa bebe bastante. Falei, tudo tem desculpa, né? Às vezes a gente passa a vida inteira achando que a gente precisa daquele vício para ser feliz. Eu preciso beber. Filho, você precisa de Deus para ser feliz. O resto você não precisa mais de nada. Deus e do amor dele. Você não é dependente de um vício. É claro, padre, eu bebo socialmente. Tudo bem, será que você bebe socialmente mesmo? Eu bebo socialmente, 5 graus de cerveja. Socialmente. É uma socialidade que dá medo, não é? Eu bebo socialmente, 5 litros de uísque. Mas eu não bebo tudo de uma vez, padre. Em 2 dias, 5 litros. Entendi. Mas eu bebo sozinho, viu, padre? Sozinho, meu Deus. Vou te dar um apelido. Qual, padre? Funil. Né? Buraco negro, tudo que joga some. Às vezes a pessoa acha que ela precisa. Eu preciso, padre, dessa bebida. Eu preciso dessa droga. Eu preciso viver essa sexualidade errada. Vou falar disso amanhã. Eu preciso, padre, disso. Você não precisa de nada. Você precisa curar a sua raiz e deixar Deus te libertar de dentro para fora. É disso que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Mas olha para dentro de você agora, filho, filha, você aqui, você em casa. Quais são as raízes que Deus precisa curar em você? Arrancar também. A raiz do medo precisa ser arrancada pela raiz. A raiz da insegurança. A raiz da decepção que você foi colecionando, como eu dizia. Decepção com o filho, porque o filho não vai dar o que você precisa. Às vezes a gente é tão carente também, né? Carente porque acha que o filho vai me fazer feliz, o esposo vai me fazer feliz. Ninguém vai te fazer feliz a não ser Deus e você mesmo, com a sua decisão de encontrar nele essa felicidade de dentro para fora. Mas às vezes a gente espera, quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz. Aí semana que vem lança um outro carro e você fica de novo insatisfeito. Eu quero aquele outro agora para ser feliz. Quando eu passar naquele concurso eu vou ser feliz. Filho, filha, existe um autor francês chamado Jacques Philippe, que ele escreveu também sobre a liberdade interior, que ele diz que a liberdade não depende das circunstâncias externas. Você pode ser limitado até por uma deficiência física e não poder andar, mas pode ser livre no coração para chegar aonde você quiser pela força da sua fé, do amor, da esperança que age no seu coração. Não depende somente do que acontece fora, mas é preciso ter a coragem de se encarar. Como dizia a citação de João que nós lemos, é preciso ter a coragem de olhar para si, de olhar para o interior. Quais são as raízes que Deus precisa arrancar hoje? Quais são as raízes que Deus precisa transplantar de mim hoje? Raiz de decepção, raiz de ódio, que Ele precisa arrancar com tudo. Raiz de insegurança, as decepções que se somam, que vão nos azedando por gente, nos amargando por dentro, nos amargando. Vou falar disso à tarde, a amargura, raiz da amargura, que mal que não faz para a gente. Às vezes você foi se decepcionando com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com razão, nem tudo é culpa sua, claro, mas aquela decepção foi te deixando triste, foi te matando por dentro. Filho, você precisa aprender, nós precisamos, a escolher as coisas que a gente pode mudar e a escolher aceitar aquilo que eu não posso mudar. Porque às vezes você deixa a decepção te matar. Você precisa se reconciliar com isso, com essa verdade, que às vezes você não vai poder mudar. Você não pode entrar dentro do seu marido, entrar dentro é redundância, né? Você não pode entrar no seu marido, na cabeça dele, colocar ali um disquete, nem existe mais disquete, né? Um programa com um versículo da Bíblia para ele viver aquilo lá, principalmente aquele versículo: marido, amai as vossas esposas, entregai-vos por ela como Cristo deu a vida pela igreja. Seria muito mais fácil se você pudesse, mas você não pode entrar na cabeça dele ou na cabeça dela. Então você e eu, para sermos livres de dentro para fora, vamos ter que aprender também a aceitar no bom sentido da palavra. Não é aceitar passivamente, é assim mesmo que se exploda, não é isso. Aceitar no sentido de entender aquilo que você não pode mudar, mas que você tem que aprender a conviver com aquilo momentaneamente para viver bem, porque senão você vai morrendo por dentro, aquela decepção, aquela tristeza, aquele peso. Gente, felicidade é sobretudo uma decisão.
Eu preciso escolher ser feliz, independente do que tenha acontecido na minha vida. Independente se eu perdi um filho, se eu perdi um esposo, se eu perdi o pai, se eu perdi o emprego. Felicidade é decisão que começa dentro. Mas hoje eu preciso, você precisa, nós precisamos olhar para as nossas raízes mais profundas. Encontrar essa verdade que às vezes é dura, que às vezes a gente quer negar, que às vezes a gente não quer assumir, não quer aceitar. Mas que está ali. E eu preciso entregar para Deus e deixar que Ele toque. Quantas não são as feridas, as raízes feridas dentro de nós? Esses dias eu lia um artigo que dizia das feridas emocionais e afetivas que as pessoas trazem hoje em dia por causa da crise de referencial. Por exemplo, quantos filhos hoje em dia crescem sem um pai, sem um referencial masculino de paternidade, ou crescem sem uma mãe, sem o referencial de maternidade feminino? Depois o cara casa, não sabe ser homem, não sabe ser esposo, porque não teve o pai, não teve a mãe. Aí a mulher fala: padre, eu casei com um filho, só falta pedir para eu pegar no colo e balançar, né? Vem cá, amor. Por quê? Porque não teve referencial. Às vezes você traz feridas emocionais profundas porque você não teve referenciais de pai, de mãe, ou teve referenciais negativos. Isso tudo foi gerando dentro de você uma ferida, uma raiz machucada, uma raiz de tristeza, quem sabe, uma raiz de menos-valia, diante da qual você não acreditava em si mesmo, em si mesma. Mas Deus hoje quer que você enxergue as raízes que estão dentro de você, que precisam ser curadas, porque Ele quer mexer. Não fuja da verdade. Porque Deus hoje quer te dar essa liberdade interior, curando as suas raízes, mas para isso, eu e você precisamos olhar para nós, não só olhar para fora. Eu vou ler aqui um trecho do livro, Conquistando a Liberdade Interior, que vai nos ajudar nisso. Preste atenção. Ganhar asas, concretizar grandes sonhos, colecionar vitórias e realizações, são o desejo de toda e qualquer pessoa. Todavia, ninguém será capaz de superar obstáculos e construir voos bem-sucedidos, sem antes aprender a conquistar a liberdade dentro de si, curando as raízes de sua história e as aprofundando em terrenos que sejam fecundos e férteis. Toda raiz, no capítulo 1, necessita de cuidados. Ela é a base que sustenta uma planta e por isso precisa ser cuidada, bem cuidada e estimulada. Da mesma forma, toda pessoa necessita de um cuidado atento com o seu interior, pois somente assim todo o seu ser poderá funcionar bem e encontrar uma verdadeira felicidade. Reflitamos hoje, como se encontram nossas raízes mais profundas? Quais são as realidades que habitam o nosso interior? Nele há feridas ou dores não superadas, uma traição, uma perda? Podemos dizer que somos verdadeiramente livres de dentro para fora? Ou ainda existem machucaduras e condicionamentos que nos prendem a fatos passados e nos impedem de ser o que realmente somos? Podemos afirmar que somos felizes e realizados? Será que precisamos de liberdade interior para viver bem, expressando os nossos sentimentos com verdade e realizando a nossa verdadeira identidade? Gente, li aqui do capítulo 1, essa citação do livro Conquistando a Liberdade Interior, que fala que justamente nós precisamos despender esse cuidado atento para o nosso interior. Curar a raiz do próprio coração significa cuidar um pouco mais de si mesmo e daquilo que te afetou na vida. Ou você acha que você é um Rambo? Que esses dias aconteceu um fato trágico nos Estados Unidos e ao mesmo tempo cômico. Um cara se vestiu de Rambo e saiu matando todo mundo, você viu? Pouco tempo atrás, né? Você acha que você é um Rambo? Que você não precisa cuidar daquilo que te afetou? Precisa sim. Deus te trouxe aqui nesse final de semana para fazer você olhar para você. Não é subjetivismo não é egoísmo. É permitir que Deus te cure com o amor dEle para fazer de você uma pessoa melhor. Outro sinônimo de conquista da liberdade interior: se resolver
de dentro para fora. Gente, nunca como no nosso tempo nós temos encontrado pessoas que não sabem se resolver. O que é a pessoa que não sabe se resolver? Que sempre está esperando tudo do outro, que não sabe responder às perguntas que a vida faz, que não sabe o que quer, que não sabe onde está e onde quer chegar, está sempre esperando o outro, está sempre esperando que venha alguém e a faça feliz, está sempre esperando que apareça o príncipe no cavalo branco ou a princesa e a faça feliz. Filho, filha, a felicidade começa, como eu disse, com uma decisão interna. Ninguém tem o poder de me fazer feliz se eu não decidir administrar a minha vida, se eu não decidir me resolver. Mas o que é se resolver, Padre Adriano? Se resolver é fazer aquilo que só eu posso fazer. Fechar as portas na minha vida que eu preciso fechar. E abrir as portas que eu preciso abrir. Sem ficar esperando dos outros. Às vezes aquele relacionamento que é destrutivo, que você sabe que é destrutivo, que te faz mendigar o amor das pessoas, e você insiste. Quantos jovens vivendo isso? Ai, Padre, eu sei que ele não gosta de mim, mas que há um laço que nos prende. Sabe o nome desse laço? Carência infeliz. Carência. Por causa da carência as pessoas se sujeitam a tudo. Ai, é que ele me dá ali uma migalha de atenção, sabe, Padre? É que ele fala que eu estou linda. Está com o dedo cruzado o que ele está falando, né? Às vezes a pessoa sabe que ele vai dizer, o outro é tão carente, né? Não acredito nessas coisas não, é brincadeira, dedo cruzado, bobeira. Mas às vezes a pessoa é tão carente que o outro sabe que vai dizer um elogio e a pessoa vai comer aqui na mão, né? Maltrata, é a hora que precisa de alguma coisa, a hora que quer uma intimidade mais profunda. Oh, minha princesa. Aí a pessoa, vira aquela manteiga, ai, meu príncipe, meu sultão. Ai, meu doce de coco. Aí a hora que ela faz o que ele quer, já vê doce de coco, vira coco queimado, sai para lá. Doce de abóbora passado, doce de leite ruim, muito açúcar. Mas às vezes a pessoa vai se sujeitando por causa da carência. Aquela carência em vida. Eu já falei sobre isso esses dias em São Paulo. Como a carência nos faz mal. Como a carência nos faz cometer erros. Porque a única e maior necessidade de um ser humano é o amor. Você pode ter tudo, se você não se sente amado, a sua vida perde o sentido. Perde o sentido. Pode ser que você traga uma carência profunda, por causa de uma crise de referencial, como eu falei, um pai ausente, ou uma mãe ausente, ou uma falta de afeto na vida intrauterina, ou na primeira infância, na segunda infância, aquela carência, que não te deixa ser livre de dentro para fora. Você está sempre dependendo, você é feliz quando alguém te elogia, você é feliz quando alguém fala, você está bonito. Se alguém não falar que você está bonito, seu dia está ruim. A pessoa que não tem liberdade interior, ela dá um poder para as pessoas que estão fora tremendo, aliás. A pessoa vem e te fala uma coisa ruim, estragou o teu dia. Se você tem liberdade interior, não tem ninguém que possa estar fora que estrague o teu dia, não. Porque a força está de dentro para fora, a presença de Deus em você, que você cultivou no seu interior, como disse São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 3,16, somos templo de Deus, do Espírito Santo. Se você deixa que essa presença de Deus vá se fortalecendo dentro de você, curando suas raízes danificadas, arrancando as raízes podres, isso vai te fortalecendo, mas é preciso se resolver, aprender a dizer sim, aprender a dizer não. Quantas pessoas não têm liberdade interior porque não sabem dizer não? Saber dizer não também é uma forma de amar. Às vezes no seu relacionamento. Tem gente que fala, ai Padre, eu estou tão cansado. Ai Padre, todo mundo da minha família me pede tudo, eu estou estressado. Ué, é só você falar, agora eu não posso. Mas às vezes a pessoa não consegue, está presa dentro. E um vínculo, um erro que a gente comete, eu coloquei isso no capítulo 9 do livro Conquistando a Liberdade Interior, eu escrevi sobre a aprovação. Cuidado com a busca de aprovação. Você sabia que a aprovação é um julgamento também, só que um julgamento positivo? Nem sempre ser aprovado vai ser sinônimo de ser amado. Quando você é aprovado, quer dizer que você passou no teste daquelas pessoas que convivem com você. Elas te aprovaram. Mas às vezes, numa aprovação, existe tanto julgamento como numa desaprovação.
Ou seja, você só vai ser bom se você corresponder aqui ao que eu quero. Você vai ser a esposa que eu aprove, o filho que eu aprove. Entenda bem, eu não quero colocar um contra o outro dentro da sua casa, não. Mas não confie demais na aprovação. A aprovação é uma maneira de roubar também a liberdade interior, se você se torna escravo da aprovação. A pessoa não sabe dizer não. O filho pede, mãe, passa 15 camisa, aí eu vou ter que passar, porque senão meu filho vai me desaprovar, né? O esposo pede, esposa, faz para mim comida para os meus 20 amigos, eu vou ter que fazer, né? Porque senão ele vai me desaprovar. Que desaprove, Deus não te desaprova, agora você precisa ser livre para dizer sim e não, senão você vai ser escravo da opinião dos outros a vida inteira. Escravo, então tem que se resolver, sabendo dizer sim, sabendo dizer não, sabendo expressar os próprios sentimentos. Tem gente que não sabe expressar. Gente, é a pior coisa. A pessoa não sabe se expressar, não sabe dizer o que está sentindo, não sabe dizer o que está incomodando. Às vezes no relacionamento, aquela coisa está incomodando, aquele jeito do outro, aquele jeito do filho, não sabe dizer, não sabe se verbalizar. A logoterapia nos ensina quanto que é importante você verbalizar. Aí vai guardando, e de repente estoura. Já viu aquelas pessoas que são sempre um gatinho, de repente sai uma onça de dentro da pessoa, você fala, meu Deus do céu, onde saiu? A pessoa sempre assim, faz isso para mim? Claro, padre. Faz isso para mim? Claro, fulano. De repente, fala, meu Deus, onde estava escondido esse monstro aí? É você que trouxe para fora. Mas se você tivesse dito não antes, esse monstro não teria nascido assim. Porque quando a gente explode, gente, isso traz uma consequência emocional também. O estresse. A gente precisa aprender a lidar melhor conosco mesmos. Isso é curar as raízes da própria história, é adquirir liberdade interior, dizendo não também. Você reconhece hoje quais são os seus limites? Quantas pessoas doentes, e a culpa, muitas vezes a culpa quando você está doente não é do outro não, a culpa também é a sua, que não soube dizer não, que não soube reconhecer os seus limites. Você que é mãe, mãe não é empregada de filho, mãe não é escrava da família. Eu sei que as circunstâncias são difíceis às vezes, não quero colocar tudo num saquinho, mas saiba dizer não, saiba se respeitar. Respeitar os seus limites, se resolver de dentro para fora. E como eu dizia no início, a cura interior é esse trabalho artesanal. Você já viu como que um artesão, um pintor, um oleiro, aquela figura linda do livro do profeta Jeremias, molda o vaso? Ele vai com muito carinho, ou quem talha alguma coisa na madeira. Eu fui tentar talhar uma vez, talhei a tampa do meu dedo, nunca mais. Eu já reconcluí, esse não é meu dom. Meu pai, ele falou assim que ele gostava muito de futebol. Aí no segundo jogo ele quebrou o dedinho, ele já viu que não era o dom que Deus tinha dado. Parou, nunca mais jogou. Mas o artista que talha madeira, ele vai com aquela sensibilidade, com aquele talento, com aquele jeito. Para conquistar a liberdade interior é preciso ter esse trabalho artesanal de perceber o que na sua alma, no seu coração precisa ser tocado por Deus. É descobrir que eu preciso aprender a me expressar. Gente, no início do século passado existia um filósofo austríaco que dizia que o problema do mundo é um problema de linguagem. Ou seja, se você for ver até as grandes guerras, muitas das guerras começaram por causa da inabilidade de conversar. O presidente de um país falou A, o outro presidente entendeu B, e o terceiro entendeu C, aí o quarto já pediu para o exército ir lá na fronteira e começou a guerra. E às vezes na sua casa também é assim. Na nossa família, porque a gente se expressa mal, porque a gente não sabe se dizer de você mesmo. Às vezes a gente quer que o outro adivinhe o que a gente está sentindo. Ai, padre, meu marido não me dá atenção. Ele não me elogia. Você já fala, ainda mais a gente que é homem, mulheres, tenha paciência com a gente, porque a gente é meio assim, ó. Né? Não adianta você falar assim, não consigo ver as horas que eu estou sem relógio, que teu marido não vai te dar um relógio, não. Você tem que escrever, eu quero um relógio no meu aniversário. A mulher às vezes é assim, né? Vê que o marido está assim com a calça meio surrada, nem fala nada. No outro dia ela compra a calça para o marido, está lá em cima da cama. Agora o homem, a gente é meio difícil, hein? Escreve, fala, amor, eu arrumei meu cabelo, viu? Ah, legal. Né? Agora não espera, tipo assim, que ele vai ter essa sensibilidade. Se diga. Tá vendo? Eu fui no salão, ó. Tá vendo? O cabelo está de outra cor.
Tá mesmo, certeza? Às vezes ele não vai nem perceber. Mas fala, leva com mais leveza, descomplica. Aprenda a se dizer. Por que você está rindo? Acontece na sua casa, é? Vindo uma mulherada rindo aí. Mas descomplicar se dizer. Às vezes a gente quer que o outro diga para nós o que nós precisamos ouvir, mas a gente precisa também aprender a se dizer. A gente quer que o outro adivinhe o que a gente precisa. Ai, naquele momento você não falou isso para mim, mas eu nem sabia que você estava precisando ouvir isso. Dizer um para o outro, liberdade interior. E continuando, eu gostaria de falar de algumas coisas, aliás, que contribuem muito, irmãos e irmãs, para que de fato as raízes da nossa história se tornem cada vez mais doentes e que hoje a gente precisa aprender a trabalhar. Primeira coisa que muitas vezes danifica profundamente as raízes do nosso coração são os ressentimentos e as mágoas que a gente vai guardando. Muitas das coisas que estouram emocional e afetivamente dentro de nós são frutos, muitas vezes, de raiva reprimida. Sabia disso? Aquela raiva que você reprime. Tem aquele efeito mola que a psicologia fala, né? Aperta bem uma mola assim, coloca bem o rosto na reta e solta para você ver o que acontece. E pede para o enfermeiro ficar perto depois, para te acudir, né? Aquela raiva que você reprime é que nem uma mola, a hora que você solta, sabe? Aprender a trabalhar essas mágoas, esses ressentimentos que estão no coração. Não deixar que eles nos adoeçam. Às vezes você não pode falar para o outro, às vezes o outro morreu que te magoou, ou às vezes o outro não vai te ouvir, a outra não vai te ouvir, ou às vezes é uma mágoa com a vida. Se você não tem com quem falar, fale com Deus. Feche a porta do seu quarto, como disse Jesus, e diga para Jesus, diante dele, a gente pode falar tudo que está dentro de nós. Diante de Deus a gente pode e deve tirar as máscaras. A gente pode chorar, a gente pode reclamar, mas às vezes a gente vai guardando. Transforma as suas lágrimas em oração, filho, filha. Porque se você transformar as suas lágrimas em oração, elas vão ser a água necessária para regar a árvore da sua história e fazer ela ficar linda e produzir muitos frutos constantemente. Nós celebramos Santa Mônica anteontem, que tanto rezou por seu filho Agostinho. Pode ser que você, mãe que esteja aqui, seja uma Santa Mônica, chorando pela situação do seu filho, da sua filha. Você que está em casa, mãe, de um filho que fez uma opção de vida errada, de um filho que está nas drogas, de um filho que está na prostituição, mas transforma as suas lágrimas na água que vai fecundar a árvore da sua história, a árvore do seu coração, para fazer de fato os frutos aparecerem mesmo na dor. Gente, muitas vezes a gente não consegue ser feliz, porque a gente confunde felicidade com ausência de sofrimento. Felicidade não é definitivamente ausência de sofrimento. Eu já falei isso aqui. O dia que você quiser visitar pessoas que não reclamam de sofrimento, vai no cemitério. Lá ninguém reclama. Você já viu alguém reclamando no cemitério? Só se for o coveiro, né? Porque quem está ali, naquelas suítes ali, abaixo da terra, naqueles quartos, ninguém reclama. Não, ninguém tem conta para pagar. Já viu alguém reclamando de filho? Eu nunca fui atender uma confissão ali no cemitério. Porque ninguém tem pecado, mas acabou. Agora, enquanto você estiver vivo, você vai ter dificuldade. Se você acha que a sua felicidade vai depender de filhos perfeitos, não vai depender. Porque quando o problema com o seu filho acabar, vai começar o problema com o marido, vai começar o problema financeiro, vai começar o problema com o cachorro. Muitas vezes você vence um problema quando aparece outro, que você esquece daquele problema e começa a lidar com o outro. Mas a vida sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade. E que bom que seja assim, porque a gente progride, a gente cresce com os nossos problemas. Como dizia o escritor inglês, C.S. Lewis, os problemas preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então a felicidade não significa uma vida sem dificuldade, sem problema, não. Felicidade é a sabedoria para lidar com eles, com os problemas, com as dificuldades, sabendo curar as raízes da própria história e conquistar essa liberdade dentro de nós. Prosseguindo, outra coisa que muitas vezes adoece as raízes do nosso ser, da nossa história, é, como o padre disse no início, uma autoimagem negativa. E isso aqui é muito sério, gente.
Isso aqui é muito sério. Eu falei isso no livro Curar para Ser Feliz, no livro anterior que eu lancei aqui, que os nossos afetos, as nossas emoções, eles são lentes pelas quais a gente vê o mundo, através das quais a gente enxerga nós mesmos. E se os nossos afetos e emoções, se as nossas raízes estão machucadas, a gente vai se enxergar de forma machucada, de forma pormenorizada. Às vezes, essa autoimagem negativa não deixa eu ver os talentos que existem em mim. Não deixa eu perceber que eu sou muito mais forte do que eu imagino. Quantas pessoas reféns da insegurança, que sempre se sente inseguro, insegura. Filho, filha, eu digo sem medo de estar cometendo aqui uma imprecisão, você é muito mais forte do que você imagina, sabia? Você tem o Espírito Santo dentro de você, você que é batizado, você tem a força de Deus. Mas às vezes você se vê sempre como um coitadinho, porque às vezes você cresceu como um coitadinho, como uma coitadinha, ou às vezes porque teu esposa, tua esposa, teu namorado, teu pai, tua mãe, tua namorada te trataram como um coitadinho, mas você não é um coitadinho, você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida, se você abrir o seu coração para Ele, você não tem noção das vitórias que Deus pode te dar, porque Ele é mais forte que tudo, mais forte que os seus erros, mais forte que as suas fraquezas. Mas essa autoimagem negativa vai fazendo a gente ficar sempre assim. Ah, não, tá bom, a gente vai se contentando. É isso mesmo, né, padre? Tá bom assim. Quero ter uma vidinha. Dá uma raiva aquelas pessoas que tudo está no diminutivo, né? Quero ter uma casinha, trabalhinho, uma vidinha, um casamentinho. Então vai ser tudoinho sempre, né? Eu gosto das coisinhas. Coisinha não, Deus quer coisas grandes para você, coisas grandes para a sua vida. Quer te ver feliz, livre, de dentro para fora. Ele quer te libertar. Mas é claro, é preciso se libertar de dentro para fora de tudo aquilo que limita a nossa identidade, entregando as nossas raízes para Deus, libertando-nos dos rótulos. Outra coisa que faz com que a nossa verdadeira identidade fique sufocada. Os rótulos, eu escrevi isso no capítulo 9 do livro Conquistando a Liberdade Interior, desse livro novo que estou lançando aqui nesse final de semana. Os rótulos que nós vamos assumindo. Você sabe o que é rótulo? Sim ou não? Claro, quando você compra ali um refrigerante, quando você compra um chocolate em pó, que as pessoas chamam até com a marca já, né? Não vou falar para não fazer propaganda. Sabão em pó, por exemplo. Em vez das pessoas falar sabão em pó, elas falam aquela marca. Eu quero uma que boa. Não é que boa. Água sanitária, né? Sei lá como é que fala. Água sanitária mesmo? Isso. Mas às vezes aquele rótulo é tão forte que a gente troca até o produto que está dentro por causa da imagem que está fora. Às vezes você traz um rótulo profundo que tem a ver com a sua autoimagem negativa. Porque foram falando para você. Não, você não é capaz, não adianta nem tentar. Não, você não vai conseguir. Para que você quer esse trabalho? Para que você quer tentar entrar naquela faculdade? Principalmente você que é jovem que está aqui, eu digo para você, tenha coragem de lutar pelo seu sonho. Se for preciso você fazer 12 vestibulares para entrar, faça. Mas Deus quer que você persiga o seu sonho e não nivele a sua vida por baixo. Claro, tomara que com menos de 12 você passe, né? Que nem esses dias eu contei essa história lá em São Paulo, o marido veio falar comigo, estava ele e a esposa. Ai, pá, dá uma benção na minha esposa, mas dá com as duas mãos, pá, aquela benção poderosa. Com as duas mãos, filho? É. Por quê, padre? Ah, minha esposa, padre. Essa mulher não passa no teste do Detran. Por que vocês estão rindo? Não entendi. Acontece por aí? E eu achei que o cara estava sendo meio indelicado com a esposa, ainda mais na frente do padre, né? Ele nunca tinha me visto. Eu falei, pô, meu amigo, não, mas tenha paciência, ela vai passar. Palavras de esperança, de coragem. Eu olhei bem no olho dela assim, falei, filha, coragem. Ela fazia assim. Até que enfim alguém me entendeu, ouvi nos olhos dela. Aí eu caí na besteira de perguntar para o marido, quantas vezes, amigo, ela já tentou? 17. Aí eu falei, eu vou dar 3 bênçãos seguidas, igual o bispo. Claro, não dei, mas pô, 17 vezes, né? Aí é complicado, hein? Eu sei que aqui essas coisas não acontecem por aqui, só lá de onde eu vim. Mas às vezes você está sempre ali, nivelado por baixo, precisa acreditar. Tomara que você não precise errar tanto para acertar, mas luta pelo seu sonho.
Olha para o seu coração. Deixa Deus te curar e tirar de você o melhor, fazer sua genuína identidade segundo o que Ele criou vir para fora. Não deixa que os rótulos que as pessoas foram colocando sobre você, aquele ali é o Joãozinho. Você não é o Joãozinho, não, você é o João criado por Deus. Aquele ali é o padrinho, não é o padrinho, não, é o padre que Deus fez. É o João, é a Maria. E eu não estou discriminando a atitude carinhosa de usar o diminutivo, não é isso. É que às vezes a gente vai internalizando uma imagem de nós mesmos no diminutivo. E Deus não te criou para viver no diminutivo, Ele te criou para voar mais alto, para ser feliz, para superar, para crescer, para realizar sonhos. Mas é preciso retirar esses rótulos que você foi ouvindo. Não, aquele fulano não é bom no trabalho. Não, aquele fulano não é bom nisso. Não, aquela pessoa é desorganizada. Tudo bem, você tem defeitos, mas existem dons dentro de você que nem você descobriu ainda e que Deus quer trazer à tona quando Ele arrancar as feridas, as machucaduras, as raízes estragadas. Deus vai trazer à tona tudo isso. Mas é preciso que você se permita curar por Ele nas suas raízes mais profundas. É preciso que você se permita que Ele arranque as raízes estragadas de você, e dói um pouco quando Deus tem que arrancar alguma coisa. É preciso que você deixe, nesse final de semana, Deus resgatar pela ação do Espírito Santo sua identidade, trazendo à tona a sua verdade, essa verdade que liberta. É preciso que você permita que Deus te liberte de dentro para fora, filho, filha, nesse final de semana, porque se você permitir isso, nada vai te conter. Quando a gente é livre dentro, no coração, não tem nada fora que possa nos aprisionar. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar agora uma música aqui que Orlando, o Ministério de Música, preparou, pedido do Padre, e depois nós vamos rezar, pedindo que Deus venha tocar nossas feridas, venha curar nosso coração. Levanta os seus braços agora, você que está aqui, você que está em casa, erga bem os seus braços. Isso, erga bem os seus braços e nós vamos cantar. Eu sei, de muitas formas eu tentei achar uma cura para mim, busquei muitas formas de calar a dor, mas falhei. Cante isso. Eu sei, de tantas formas eu tentei achar uma cura para mim. Levanta os braços. Uma cura para mim. Busquei tantas formas de calar a dor. Tantas formas de calar a dor. Mas falhei. Cansei de tentar me enganar, Senhor. Cante. De tentar me enganar, Senhor. O que eu preciso está em Ti, vem curar. O que eu preciso está em Ti, vem curar minhas feridas e sanar a dor. Minhas feridas e sanar a dor que ainda existe em mim. Que ainda existe em mim. Preciso ouvir a Tua voz. Erga os braços e cante. Preciso ouvir a Tua voz. Sentir Tua presença aqui. Tua presença aqui. Tocar em Tuas vestes eu preciso. Tuas vestes eu preciso. Permita-me ficar aqui. Permita-me ficar aqui. Debaixo de Tuas asas. Debaixo de Tuas asas. Aonde eu sei que eu posso descansar. Aonde sei que eu posso descansar. Cura-me, sara-me, cante. Cura-me, sara-me. Vem tratar meu coração. Vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor. Ó Senhor, meu Senhor. Vem curar meu coração. Vem curar meu coração. Só precisas me tocar. Só precisas me tocar. Só Tu podes me curar. Só Tu podes me curar. Cura-me. Cura-me. Sara-me, cante. Sara-me. Vem tratar meu coração. Vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor. Ó Senhor, meu Senhor. Vem curar meu coração. Vem curar meu coração. Só precisas me tocar. Só precisas sei que me podes tocar. me curar.
sei que podes me curar, Jesus. E com os braços bem erguidos, você e eu vamos cantar mais uma vez este refrão do fundo da alma, mas não cante de qualquer jeito, coloque a alma, o coração nisso que você canta agora. Cura-me, sara-me. Cura-me, sara-me. Vem tratar meu coração. Vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor. Ó Senhor, meu Senhor. Vem curar meu coração. Vem curar meu coração. Só precisas me tocar. Só precisas me tocar. Só tu podes me curar. Só tu podes me curar. Cura-me, sara-me, cante. Cura-me, sara-me. Vem tratar meu coração. Vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor. Ó Senhor, meu Senhor. Vem curar meu coração. Vem curar meu coração. Só precisas me tocar. Só precisas me tocar. Sei que podes me curar. Sei que podes me curar. Jesus. Jesus. E com seus braços erguidos agora, filho ou filha, repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te entrego neste momento eu te entrego neste momento as raízes do meu coração, as raízes do meu coração, as raízes da minha história. as raízes da minha história. Diga mais forte: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Cura as raízes feridas em mim. cura as raízes feridas em mim. Retira do meu interior Retira do meu interior as raízes estragadas, as raízes estragadas, as raízes de decepção, as raízes de decepção, de ódio, de ódio, de mágoas, de mágoas, de ressentimentos, de ressentimento, as raízes da frustração, as raízes da frustração, da baixa autoestima, da baixa autoestima, de uma autoimagem negativa. de uma autoimagem negativa. Arranca, Jesus, Arranca, Jesus, as raízes podres as raízes podres dentro de mim. dentro de mim. Cura as raízes feridas, Cura as raízes feridas, para que a árvore da minha vida para que a árvore da minha vida tenha saúde, tenha saúde, se desenvolva, se desenvolva, cresça, cresça, floresça floresça e produza muitos frutos. produza muitos frutos. Aduba, Senhor, Aduba, Senhor, com teu Espírito Santo, com teu Espírito Santo, com teu amor, com teu amor, as raízes da minha história. as raízes da minha história. Faça com que elas se aprofundem Faça com que elas se aprofundem no solo do teu amor, no solo do teu amor, da tua vontade. da tua vontade. Cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor, profundamente, profundamente, de dentro para de fora, dentro para fora, nas raízes do meu ser, nas raízes do meu ser, para que eu tenha liberdade interior. para que eu tenha liberdade interior. Liberta-me dos rótulos, Liberta-me dos rótulos, dos julgamentos que eu fui assumindo dos julgamentos que eu fui assumindo e que roubam e que roubam a minha identidade genuína. a minha identidade genuína. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, da busca da aprovação. da busca da aprovação. Dai-me coragem Dá-me coragem para eu ser eu mesmo, para eu ser eu mesmo, para eu dizer sim, para eu dizer sim, para eu dizer não, para eu dizer não, para eu ser livre, para eu ser livre, de dentro para fora. de dentro para fora. Cura-me agora, Senhor, Cura-me agora, Senhor, nas minhas raízes mais profundas. nas minhas raízes mais profundas. Derrama sobre mim Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. o teu Espírito Santo. Mais forte, filho, filha, derrama sobre mim Derrama sobre mim o teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo, enchendo-me, enchendo-me, batizando-me, batizando-me, regando, regando, irrigando irrigando o terreno do meu coração. o terreno do meu coração. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, dai-me o entendimento dá-me o entendimento de tudo que eu ouvi de tudo que eu ouvi e dai-me a graça da liberdade interior. e dá-me a graça da liberdade interior. Cante isso: cura-me, sara-me, encerrando. Cura-me, sara-me, Vem tratar meu coração. vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, ó Senhor, solta a voz. meu Senhor, vem curar meu coração. Só precisas me tocar, sei que podes me curar. Cura-me, sara-me,
vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração. Só precisas me tocar, sei que podes me curar, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!